Na história da aviação, ocorreram muitos acidentes que ninguém jamais havia imaginado antes. Muitas vezes, quando uma aeronave perde seus motores a milhares de pés no ar, seu destino depende inteiramente das milhares de horas de experiência da tripulação da cabine. Algo semelhante aconteceu com este voo da TACA Airlines, quando os dois motores falharam a uma altitude de 4.800 km. Curiosamente, o piloto em comando do avião, Carlos Darnano, havia perdido um dos olhos em um acidente quase 3 anos antes desse incidente. Então, será que o comandante Darnano conseguirá trazer esse avião de volta ao solo em segurança hoje? Ou será que esse dia será o pior dia da vida dos passageiros desse voo? Em 24 de maio de 1988, o voo 110 da TACA International Airlines estava operando conforme sua programação. Essa aeronave, Boeing 737-300, era novinha em folha, alugada pela companhia aérea apenas 2 semanas antes. O modelo 737 era um dos aviões mais avançados da sua época, fabricado pela Boeing naquele mesmo ano. Com o MSN 23838 como seu número de série, foi o 1055º avião a ser produzido na linha de produção da Boeing. Normalmente, as aeronaves são usadas por 20 a 30 anos, e esse avião havia sido fabricado apenas alguns meses antes. Portanto, a possibilidade de qualquer mau funcionamento era extremamente baixa, e pilotá-lo foi uma experiência empolgante para os pilotos. O voo da TACA Airlines era um serviço regular de passageiros de São Salvador, El Salvador, para a cidade de Belize e em seguida da cidade de Belize para Nova Orleans, nos Estados Unidos. Na ocasião, havia 38 passageiros e 7 tripulantes a bordo. Depois de concluir os check-ups de rotina, o voo decolou do Aeroporto Internacional Phillips S.W. Goldson, na cidade de Belize. De acordo com o plano de voo após a decolagem, a aeronave deveria cruzar o Golfo do México e depois passar pela costa de Louisiana, após o que se aproximaria do Aeroporto Internacional de Nova Orleans para aterrissar. O piloto em comando, Carlos Darnano, de 29 anos, tinha mais de 13.000 horas e 400 horas de experiência total de voo, das quais mais de 4.000 horas foram nesse mesmo modelo de aeronave. Somente nos últimos 30 dias, o comandante Darnano havia registrado mais de 85 horas de voo. Cerca de 3 anos antes desse incidente, em 1985, ocorreu um evento na vida do comandante Darnano que o deixou em um impacto permanente em sua carreira. Em 1985, houve uma guerra civil em El Salvador, e durante esse período, o comandante Darnano estava pilotando um avião de carga DC-3 na região. Durante um dos seus voos, balas disparadas do solo o atingiram no rosto, ferindo-o tão gravemente que ele perdeu a visão do olho esquerdo permanentemente. No entanto, apesar desse incidente doloroso que alterou sua vida, Darnano continuou sua carreira de piloto, algo que diz muito sobre sua extraordinária habilidade e profundo compromisso com a aviação. Nos primeiros minutos após a decolagem, tudo parecia normal e a aeronave estava voando a cerca de 10.500 metros, acima do Golfo do México. O clima exibido na tela do piloto parecia preocupante, mas apesar disso, eles começaram a descer em direção ao aeroporto de Nova Orleans. Essa região estava enfrentando um mau tempo, claramente visível na tela de meteorológica da cabine de comando. Várias células vermelhas estavam aparecendo no radar da tripulação da cabine. Para entender completamente a tomada de decisão dos pilotos, é importante compreender como funcionam os padrões do radar meteorológico. Normalmente, o radar exibe as condições meteorológicas em 3 cores diferentes. O verde indica o tempo claro, o amarelo sugere chuva leve e turbulência moderada, e o vermelho significa tempo extremamente ruim. Nesse momento, a tela do voo 110 mostrava várias áreas vermelhas.
Normalmente, quando os pilotos voam em áreas de chuva forte, eles mantêm a ignição do motor continuamente ligada, para que os motores continuem fornecendo potência consistente. Além disso, os aviões são equipados com um sistema anticongelante que impede a formação de gelo dentro dos motores. Após iniciar sua descida em direção ao Aeroporto Internacional de Nova Orleans, a aeronave atingiu uma altitude de 30 mil pés, quando os pilotos viram uma densa camada de nuvens à frente. Para passar com segurança por essas nuvens, os pilotos ativaram a ignição contínua dos motores e ligaram o sistema antigelo da aeronave. Apesar de todos os esforços da tripulação da cabine, a aeronave havia entrado em uma área repleta de tempestades, chuva forte e grandes pedaços de gelo. Voar em uma zona como essa é nada menos que um pesadelo para qualquer piloto. Um pesadelo que eles esperam que passem o mais rápido possível. Mas, nesse caso, não era um pesadelo. Era uma dura realidade. Nesse momento, os pilotos estavam voando em uma área em que não conseguiam ver nada pela janela da cabine. Eles queriam desesperadamente que essa jornada aterrorizante pela escuridão terminasse logo, mas não tinham ideia de que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Enquanto o avião descia em direção ao Aeroporto Internacional de Nova Orleans, voando em meio às nuvens densas, chuva forte e grandes partículas de gelo, ele atingiu uma altitude de 4.950 metros. Quando os pilotos notaram algo alarmante em seu visor, a potência de ambos os motores estava caindo rapidamente. Em um primeiro momento, os pilotos pensaram que isso se devia às condições climáticas severas, mas o mal-entendido foi rapidamente esclarecido quando os dois motores do avião pararam completamente, e a aeronave começou a perder altitude em uma velocidade impressionante. Os dois motores Turbofan CFM56 falharam e o avião se transformou em um planador caindo no céu sem impulso e sem energia elétrica. Mesmo após a falha do motor a milhares de metros no ar, com a aeronave se movendo a centenas de quilômetros por hora, os ventiladores nas asas continuam girando devido ao forte fluxo de ar extremo. Os aviões são equipados com uma unidade de energia auxiliar, APU, que é conectada a esses ventiladores giratórios. Em tais situações, se os ventiladores continuarem girando depois que os motores forem desligados, a APU poderá gerar energia elétrica suficiente para a aeronave. Depois que os motores falharam, a tripulação do voo 110 ativou a unidade de energia auxiliar, que restaurou a energia elétrica do avião. Se os ventiladores giratórios forem usados para tentar reiniciar, há uma chance de os motores voltarem à vida. A 5.000 metros de altitude, quando os dois motores do voo 110 pararam de funcionar, a tripulação tentou reiniciá-los usando exatamente esse método. Graças aos esforços da tripulação, os motores foram reiniciados, mas ainda não estavam produzindo propulsão suficiente. Na esperança de que os motores recuperassem a funcionalidade total, a tripulação manteve o acelerador na potência máxima, mas em vez de gerar propulsão, as temperaturas dos motores começaram a subir rapidamente. Esse pico de temperatura representava um sério risco, pois se continuasse, os dois motores poderiam pegar fogo. Para evitar uma situação catastrófica, os pilotos decidiram desligar os dois motores novamente. A essa altura, a aeronave havia descido para cerca de 3.150 metros, e os batimentos cardíacos dos pilotos estavam aumentando a cada segundo que passava. Ficou claro que o avião não conseguiria chegar à pista de pouso do Aeroporto Internacional de Nova Orleans. Os pilotos agora tinham apenas uma opção: localizar uma área segura nas proximidades e tentar um pouso forçado. Antes de iniciar o procedimento de pouso de emergência, o primeiro oficial enviou um pedido de socorro ao controle de tráfego aéreo de Nova Orleans. Os pilotos pediram informações ao ATC sobre locais de pouso alternativos próximos ao aeroporto. Em resposta, o ATC forneceu detalhes de um local de pouso alternativo, mas os pilotos sabiam que, na velocidade em que a aeronave estava descendo, não seria possível chegar a esse local a tempo. Nesse meio tempo, a tripulação da cabine começou a seguir os procedimentos operacionais padrão para um pouso na água. A altitude do avião estava caindo rapidamente e, em poucos minutos, ele tinha descido abaixo das nuvens. Agora, em uma altitude mais baixa, os pilotos podiam ver o solo claramente através das janelas da cabine.
Um dos pilotos avistou um canal grande e reto abaixo. Para que um pouso na água seja minimamente bem-sucedido, é necessário que haja um trecho longo e reto de água à frente. Esse canal atendia a todos os requisitos para um pouso forçado. Assim, o comandante D'Arnano começou a alinhar a aeronave para um pouso do canal. Esse foi um dos momentos mais intensos e aterrorizantes para a tripulação da cabine e todos os passageiros a bordo. Os pilotos ainda não tinham ideia se o canal realmente tinha água suficiente para amortecer o pouso. Mas, sem outra opção, o comandante D'Arnano continuou seguindo todos os procedimentos para um pouso forçado com total concentração. Então aconteceu algo que só poderia ser descrito como um milagre para esse voo. Enquanto seguia os procedimentos de pouso de emergência, o copiloto viu algo do lado de fora da janela, grandes trechos de grama. A princípio, o copiloto não entendeu o que estava vendo, mas em poucos segundos, a situação ficou muito clara. O que o copiloto viu não era apenas grama, era um dique. Em termos simples, um dique é uma faixa grande e estreita, de terreno elevado, geralmente coberto de grama, construído ao lado de canais para evitar o transbordamento para áreas próximas. Esse dique estava localizado perto de uma instalação de montagem da NASA, e ao vê-lo, o copiloto percebeu que pousar na grama poderia ser mais seguro do que tentar um pouso na água. Depois de avistar o dique, o copiloto sugeriu ao comandante D'Arnano que tentassem pousar na grama. A princípio, a sugestão pareceu incomum para o comandante D'Arnano, mas em um momento de crise, até um pouquinho de esperança valia a pena. Agora, o comandante D'Arnano tinha que tomar uma decisão crucial: jogar o avião na água ou tentar um pouso forçado no dique. Ele sabia que essa decisão poderia determinar o destino de 38 passageiros e 7 tripulantes. Depois de alguns segundos de tensão, ele aceitou a sugestão do copiloto. Ele ajustou ligeiramente o pulso da aeronave e começou a alinhá-la com um longo campo gramado à frente. Cada momento que passava agora se tornava um dos mais críticos na vida de todos a bordo. Qualquer perda de controle nesse ponto poderia fazer com que a aeronave se desviasse para a água, em ambos os lados, podendo explodir em chamas. Mas a experiência notável e a cooperação perfeita entre o comandante e o copiloto ajudaram a evitar essa tragédia. O que tornou esse desafio ainda maior foi o fato de que o comandante D'Arnano estava voando com apenas um olho. Os seres humanos têm 2 olhos, principalmente para estimar a distância e a profundidade com precisão. Mas D'Arnano não tinha esse luxo. Ele havia perdido o olho esquerdo anos atrás, e agora dependia inteiramente do que restava. Pouco antes do início do campo gramado havia um muro de concreto. O comandante D'Arnano tinha que garantir que a aeronave passasse pelo muro antes de aterrissar e que parasse antes de ficar sem espaço. Dentro da cabine, os passageiros tinham certeza de que suas vidas estavam prestes a acabar. Os comissários de bordo não conseguiram responder a nenhuma pergunta e, à medida que o avião descia rapidamente, o pânico entre os passageiros se intensificou. No entanto, em meio a todo esse caos, o comandante D'Arnano e sua tripulação estavam fazendo todo o possível para garantir um pouso seguro naquele campo gramado. Nesse momento de nervosismo, a aeronave passou por cima do muro de concreto. E em seguida, a mais de 100 km por hora, as rodas traseiras tocaram o solo. Uma súbita sacudida abalou a cabine. Todos foram levemente jogados de seus assentos e, naquele instante, os passageiros viram suas vidas inteiras passarem como se fosse um filme. Mas ainda havia esperança, pois o comandante e sua tripulação continuaram seus esforços, desesperados para parar a aeronave. Como os 2 motores haviam falhado, o impulso reverso não era uma opção para reduzir a velocidade. Assim, imediatamente após o pouso, os pilotos acionaram os spoilers e ativaram gradualmente os freios mecânicos.
Segundos depois, esses esforços valeram a pena. A aeronave finalmente parou bem a tempo. Para os pilotos não foi nada menos do que tirar a si mesmos, seus passageiros e a aeronave das garras da morte. Em poucos minutos, a equipe de guarda costeira chegaram ao local e resgataram todos os passageiros em segurança. Posteriormente, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, NTSB, iniciou uma investigação detalhada sobre o incidente. O relatório da NTSB afirmou que, embora os motores tenham sido certificados pelas autoridades dos Estados Unidos para voos em condições climáticas adversas, eles não conseguiram suportar as nuvens densas, a chuva forte e os pedaços de gelo encontrados sobre o Golfo do México em 24 de maio de 1988. A causa da falha do motor foi a ingestão excessiva de água. Quando a aeronave entrou na tempestade, o clima era tão extremo que uma quantidade enorme de água entrou em ambos os motores. Apesar de os pilotos terem mantido a ignição do motor ligada durante o tempo todo, isso não foi suficiente para mantê-los funcionando, e ambos os motores falharam. Todo incidente na aviação nos ensina algo novo. Após a experiência do voo 110, um sensor adicional foi instalado nos motores CFM56 para mantê-los funcionando, mesmo quando grandes quantidades de água entram. Os cones do nariz e as pás do ventilador dos motores também foram modificados para evitar o desligamento em condições climáticas adversas. Mais tarde, os engenheiros chegaram ao local de pouso, substituíram os motores com defeito e, após meses de reparos, a aeronave voltou a voar, continuando a servir em várias companhias aéreas por muitos anos. Isso é tudo no vídeo de hoje. Muito obrigado por terem ficado até o fim.